Pronto. Agora acho que dá. Deixa eu ver se... Deixa eu ver se eles estão... É mesmo, é mesmo isso. Aí... Não adianta. Quando faz aquilo lá, olha, é complicado. Tem que voltar tudo de novo. Não são mutações. Ó. Que complicado, ó. Por que que não está dando todas as telas minhas? Ó, isso que eu tô... Ai, aqui. Agora deu. Opa, o que foi isso que apareceu aqui? Não é esse. Não. Estão conseguindo ver, gente? Tá um horror, olha. Eu acho que tá algum probleminha aqui. Deixa eu ver. Estão conseguindo ver? Sim, professora. Aleluia. Então, vamos lá para esse ciclo celular difícil aqui. Ah, difícil de abrir esse... Vou diminuir aqui, pera lá. Mas agora vai, gente. Então, vamos lá falar desse ciclo celular, né? O que acontece, então, nessas fases? Falamos anteriormente que esse período, então, de ciclo, antes de uma divisão celular, é antecedido, então, por esse ciclo celular, tá? E que tem que haver essa intérfase. E a intérfase, ela é dividida, então, nessas etapas, então, tá? Então, é isso que a gente vai dar uma olhadinha nessas etapas. Aqui a gente tem um esqueminha de todo o ciclo celular que ocorre, tá, gente? Então, tudo isso é um ciclo celular e parte desse evento todo aqui é o quê? Nós temos aqui esse pedacinho que... não, aqui está diferente. Esse aqui é diferente, gente, desculpa. Temos esse pedacinho aqui, gente, tá? Que vocês estão vendo aqui, que ele se refere, então, à divisão celular propriamente dita, tá? Então, esse pedacinho aqui, a divisão celular. Quando a gente mostra toda essa figura, isso aqui é o ciclo celular. Então, o ciclo celular, ele vem logo depois, ou começa a acontecer depois de uma divisão, seja ela meiótica ou mitótica, tá? E esse ciclo celular vai dar início por aqui. Então, nós vamos ter a fase G1 ou G0, depois nós temos a S e depois nós temos a G2. E é isso que a gente vai olhar. Bom, mas o que é cada uma dessas fases, então? Nós temos a fase G0, que é essa daqui, e está do ladinho da G1, logo depois que ocorre uma divisão celular. Houve uma divisão celular, e a gente está falando aqui de uma mitose, o que acontece? Essa célula entrou em divisão mitótica e ela originou o quê? Duas células filhas, né? Logo depois, essas duas células filhas, a gente tem que pensar que elas também vão passar por divisão. Uma hora ou outra, elas vão passar por divisão. Então, para passar pela divisão celular novamente, ela vai ter que passar
pelo ciclo celular. Esse momento todo aqui que é a intérfase. Então, a primeira etapa que ela vai passar será a G1. Mas isso para todas as células? Não, nem para todas as células. Tem células que não vai seguir, então, para essa etapa de G1. E vai para onde, então? Ela vai para a etapa G0. Isso aqui, a gente está falando em G0, gente, células especiais também, células diferenciadas também. Quais esses tipos de células que não vão para G1 e que ficam em G0? São células musculares, células nervosas e células também sanguíneas. Nós temos nossas células sanguíneas feitas desde sempre, tá? Nossas células sanguíneas não possuem núcleo. Sem núcleo, elas não podem se dividir, tá? Então, por isso que elas não vão fazer nem mitose nem meiose. Elas, então, estão ali, olha, elas são produzidas, sim, né? São produzidas, mas são produzidas lá na medula, tá? Então, por isso que elas ficam em GO. Elas, a célula muscular, por que célula muscular não passa por meiose? Como assim? A gente não divide, né? Musculatura, né? A gente não fica fortinho? Não. Célula muscular são as mesmas, né? Vocês já passaram por histologia e viram que a célula muscular é uma fibra, né? Uma fibra multinucleada, né? E que ela, então, o que acontece com ela? Ela não passa por divisão. O que ocorre com fibras musculares é o quê? Hipertrofia, né? Se você não utiliza a fibra muscular, a sua musculatura, as suas células, as suas fibras musculares, elas, né, se definham, né? Ficam murchinhas ali. Agora, se você trabalha, né, com exercício físico, com, né, aí elas acontecem o quê? Hipertrofiam. A gente não ganha mais fibra, tá, gente? A gente não ganha fibra, a gente hipertrofia essas fibras. Então, e o mesmo acontece com células nervosas. Células nervosas, uma vez perdida, tá perdida. Ela não, ela sofre morte, né? E não tem uma para repor no local, tá? É por isso que também ocorre o quê? Quando ocorre acidentes em que as pessoas ficam paraplégicas, né? É por quê? Porque essa célula nervosa, houve um rompimento, então, dessa célula. E aí, o que que acontece? Ela se desligou e não tem mais como passar o estímulo através dela. Então, essa célula, certamente, ela vai morrer, tá? E as células que estão inteiras, né, nervosas, elas sempre ficam em G0 também, porque elas não aumentam de número. Por isso que a gente tem que cuidar para as nossas células nervosas não morrerem, para que a gente não tenha doenças aí como Alzheimer, que não é morte, mas problemas de conexões também, né? E outras doenças aí neurodegenerativas também, tá? Mas todas as outras células, então, do nosso corpo vai ter que fazer mitose, gente. Então, é necessário, então, que ela comece a passar pela intérfase, então. Primeiro de tudo, o que acontece na G1? Então, vamos lá ver o que acontece. Se ela não fica em G0, né? Então, ela vai ter que ir para G1. Então, vamos ver. O que é a G1? Essa célula ela vai passar por crescimento, diferenciação e produção de síntese de proteína. Então, RNA vai estar sendo lá, né? Vai ler, né? A DNA polimerase vai lá, RNA polimerase vai lá, ler a fita DNA, porque precisa daqueles renãs, porque vai ter que produzir um monte de proteína, traduzir em proteína, porque lá no final, essa célula que está passando aqui pelo ciclo celular,
ela vai precisar se dividir em duas, tá? Então, existe um alto metabolismo nesse momento, que a célula está se preparando, então, lá para o final, que é a divisão mitótica, então. DNA em forma de cromatina, então esse cromossomo está menos condensado, tá? Do que lá naquele xizinho, tá? Então ela tá lá com as estonas lá, então tá lá em forma de cromatina, tá? Se desenrolando um pouco daquele cromossomo, tá? Mas ainda está enroladinho, tá? Essa fase do G1 é a fase mais longa que a gente tem dentro do ciclo celular, tá? Nesse período de G1, ó, que é da intérfase, então, a célula vai apresentar altos níveis de transcrição para sintetizar, então, RNA, porque vai traduzir em proteína. Precisamos de proteínas, então, e é nesse momento de G1 que ocorre dessa maneira, tá? E um aumento na taxa de crescimento celular. Eu preciso, então, que tudo isso se prepare. No final dessa fase G1, que é bastante longa, o que acontece? Existe um momento que é chamado de ponto de checagem. Esse ponto de checagem aqui, gente, é para realmente passar ali uma checagem, né, uma averiguação, para ver se tudo está sendo produzido da forma correta, tá? Então, se está tudo, se a célula atingiu um tamanho bom, se tem reserva, ó, de nutrientes, se o DNA está íntegro ou não, se sintetizou bastante proteína ou não. Por quê? Porque se isso não estiver correto nesse ponto de checagem, se vê que essa célula não está da maneira que ela deveria estar nessa fase, ela não passa para o processo seguinte. Com certeza, essa célula vai, então, acabar sofrendo apoptose, tá? Mas se tá tudo ok, gente, ela passa, então, para a fase seguinte. Fase seguinte é a fase S, então. Essa fase S, ó, S de síntese, dá para guardar aqui também, tá? Então, realizando funções metabólicas básicas e inicia o processo de quê? Duplicação do material genético do DNA. Lembra que na fase anterior de G1, ele já estava na forma de cromatina? Então, quer dizer que ele está começando a desenrolar daquilo que estava muito condensado. Então, eu tenho essa fita de DNA que começou a ser, estava em forma de cromatina e que está preparada para essa fase S, para quê? Para essa fita depois ficar mais fácil de ser aberta, né? Sem as estonas. Então, é um momento de desenrolamento desse DNA para que esse material genético seja duplicado, então. A fase S, ela é caracterizada por essa duplicação. Então, eu tenho que ter também esse material genético duplicado para poder sustentar, então, todos os componentes das células filhas. Bom, a partir desse momento, os cromossomos passam a ter uma cópia idêntica de si e permanece unida a ele por uma porção central do cromossomo denominada centrômero. Esses dois cromossomos idênticos, então, são chamados de cromátides irmãs, né? Uma vez que eles foram duplicados, então é o que se espera durante essa duplicação, e eu tenho os cromátides que são idênticas, formando esse cromossomo, tá? Surgem, então, da duplicação os centríolos, por quê? Porque mais tarde a gente vai precisar puxar esses cromossomos, dividir esses cromossomos, né? Então, preciso desses fios, né, dos centríolos formando, porque depois eu vou precisar desses centríolos que emanam, então, esses fios
para puxar, então, esses cromossomos. Após todo o DNA ser duplicado, a célula passará, então, para a fase seguinte, que é a G2. Aí, na G2, olha lá, seguindo a duplicação do DNA, inicia-se, então, a G2. Bastante semelhante a quem? A G1. Então, de novo, vamos ter alta síntese de proteína, então, produzindo bastante renãs para ser traduzido, né? Tudo isso se preparando mais. Separação dos centríolos duplicados na fase S, porque eu tinha um centríolo lá, né? E agora eu preciso de 2, porque a gente está falando de divisão. E cada um desses centríolos aqui vão se direcionar para os polos dessa célula, para o canto dessas células, então. Olha lá, ponto de checagem realizada em seu final. E que, nesse caso, ó, vai envolver também a verificação do término dessa replicação e também da integridade desse material genético. Então, isso vai garantir também, ó, a célula um tempo suficiente para ativação do reparo desse DNA. Qualquer coisa que houver de errado, esse ponto de checagem vai lá identificar nesse momento para ver se está tudo correto. Se não tiver, essa célula pode não ir para a fase seguinte, então, que vai ser a divisão. Ou, muitas vezes, também pode haver falha nesses pontos de checagem. Bem complicado. Caso não sofra reparos, ó, sofrerá apoptose, morte programada, né? Ou pode seguir, como eu estou falando para vocês, que de repente esse ponto de checagem, ele se engana, né, na verificação, né? Porque se ele não se enganar, essa célula vai morrer e não vai para a fase final, que é a divisão. Mas se esse ponto de checagem falha e segue para frente, ele vai seguir com erro, não é? Seguiu com erro, gente, então vai gerar células que vão ter, então, modificação nesse DNA que não foi reparado. E isso pode, então, formar tumores, tá? Isso em órgãos, em tecidos e tudo mais, tá? Principalmente quando a gente está falando na divisão, então, divisão mitótica, tá? Pontos de checagem, ó, realizado por proteínas especiais. Tanto aqui na G2 quanto na G1, são proteínas que vêm e checam se está tudo correto. E essas proteínas são chamadas de ciclinas, tá? Checagem realizada, se está tudo ok, passa então para a fase M, que é a fase da divisão, tá? Seja ela meiótica ou mitótica, então. Aí o ciclo celular e mitose, então, né? O ciclo celular mitótico pode ser compreendido como uma sucessão de etapas controladas, né? De pontos de checagem, que garante, então, a ocorrência correta desse processo, então, de intérfase, tá? Que impede, então, que essa célula vai se dividir, então, em um momento inapropriado ou passe essas incorreções ou essas imperfeições para suas filhas. A periodicidade desse ciclo é determinada pela ativação e desativação cíclica de proteínas chaves, né, presentes no citosol. É isso que vai apontar para a célula que está na hora ou não dela se dividir. Então, aí já ela sabe que antes passa tudo pelo ciclo celular para depois a divisão. O processo, então, ó, é dividido temporalmente em 4 grandes etapas, né, dessa intérfase, que é a fase G1, então, fase S, fase G2, tá? Então, temos essas fases para ocorrer antes da meiose ou da mitose.
Então, essas 3 fases, elas ocorrem e fazem parte da intérfase, tá? E logo em seguida da divisão. A mitose ocorre frequentemente, né? Que a gente sabe que é necessário, principalmente para reposição, para regeneração, tá? E ela é equacional, porque ela vai sempre apresentar as células filhas que advêm dela, sempre o mesmo número cromossômico. Então, aqui mostrando esse ciclo, gente, que dá para dar uma lembradinha, só lembrar o que acontece, né? Que aqui a gente tem a célula logo que veio divisão, se é uma mitose, 2 células aqui, se ela recebeu ali o sinal que ela tem que passar por mitose, então ela vai passar por esse ciclo celular. G1 primeiro, né? Vai se preparar nesse momento, vai haver sínteses aí e o ponto de checagem. Assim que tiver tudo ok, passa para a seguinte fase, que é a S de síntese. Então, vai lá, muita síntese de RNA, né? De proteína, precisa-se de proteína, né? E aí, depois dessa fase, tudo ok, passa para G2. E ao final de G2, temos DNA duplicado e checagem, outro ponto de checagem. Então, um ponto de checagem no final da G1 e um ponto de checagem no final de G2. Ciclo celular, juntamente com a divisão mitótica, gente, olha só, todo esse tempo aqui, ó, 90% do tempo é gasto somente com a intérfase e 10% do tempo apenas com a divisão, seja meiótica ou mitótica propriamente dita, tá? Aqui é aquele mesmo que a gente falou lá para vocês, tá? E aqui tem um esqueminha mostrando, ó, o que está acontecendo dentro dessa célula nesses momentos, e aqui para ver meiose, que é a divisão, e para a geração, então, de células, né? Ao final, ó, dividiu tudo, tem a formação de 2 células filhas. Aqui também mostrando, ó, o que acontece em cada fase da mitose, né? Então, aqui a gente tem aqui esses cromossomos descondensados, os centríolos, né, indo para os polos das células, porque depois esses cromossomos estão na faixa equatorial, vão ser puxados para cada lado da célula, né? Aqui no meio, desculpa, né? Na metáfase vão estar alinhados, então, na faixa equatorial, depois vão ser puxados pelos centríolos, porque essa célula precisa passar pela divisão e gerar 2 células, então, a partir de uma, com o mesmo número cromossômico. Aqui a mitose, explicando da mesma forma e explicando, então, gente, olha lá, fase G1 leva 9 horas para acontecer, a fase S, 10 horas, a fase G2, 4 horas e meia. Mais de 90%, aí, em torno de 90% é gasto, essa célula gasta somente no período da intérfase. O restante, 30 minutos, vai, então, ocorrer a mitose, tá? Então, muito rapidinho para ocorrer a mitose, mas é todo esse processo aqui que demora. Então, por isso que a gente fala, né? As células da boca, 72 horas vai demorar, né? Então, tem umas que vão demorar mais, outras vão demorar menos, mas sempre esse período aqui é o mesmo. É lógico que quando a gente não queima uma camadinha só, né, gente? Queima bastante. Bom, alguma dúvida, Pamela? Muito difícil, achou complicado? Oi, Pamela, tá me ouvindo? Bom, gente, Oi. apesar de ser assim bastante conteúdo, bastante coisinhas, tá bem descrito lá para vocês também, tá? Qualquer coisa,
bota o videozinho para correr, para ver se perdeu alguma coisa ou não, bota ali no corridinho, ali mais rápido para que vocês assistam mais rapidinho, anotem aí o que for de mais importante, mas eu acredito que não vai ter muita dificuldade para vocês, tá? Acho que vocês estão até apurados bem esse final de semana por conta da ACI também, né? Mas acaba tudo dando certo, tá? Agradeço a quem pôde voltar e assistir e avisando então que vai ficar lá disponível para vocês o vídeo dessa aula e eu não vou dar, vou dar só, vai ter vai ter uma atividade, mas vocês sabem lá que a atividade é somente para quem não é presencial, tá? Então, vou deixar lá hoje só para ser respondido e vamos ver como é que vai ser semana que vem, o que eles vão exigir, se todos fazem atividade ou não, tá? Bom, gente, beijo, bom final de semana para todos vocês, até mais, tá? Boa noite, professora. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite, Tchau. gente.